Boa noite a todos. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui para esse momento especial, essa celebração da amizade. Se você veio convidado por alguém, né? Então isso é um bom sinal. É sinal que alguém se importa com você, que alguém te ama, alguém quer o seu melhor, e alguém está interessado no seu desenvolvimento, no seu progresso, no seu sucesso, né? Na vida espiritual, em outras áreas dessa vida. Então, sinta-se privilegiado se você foi convidado para estar aqui, né? Porque alguém se importa e você realmente tem amigos. Essa é uma celebração muito importante, muito interessante. Antes da gente seguir a nossa mensagem, eu queria só mostrar umas coisas. Você está com o passador aí, né? Nós estamos nas redes sociais, estamos implementando essa parte. Se você ainda não seguiu a igreja no Instagram, não perca a oportunidade, tá? PIBLJF. Então, se você não seguiu, procura lá, @PIBLJF, que você vai poder seguir. Temos ali os anúncios, meditações, várias coisas ali para você poder também compartilhar com outras pessoas, né, na sua rede social. Usar também sua rede social para a glória de Deus, que é importante, né? A gente usa para tanta coisa, podemos usar para compartilhar boas notícias, boas coisas. E pode passar, tem também o Facebook, a página no Facebook da igreja. Se você também ainda não curtiu, procura lá, é o @ PIBLJF. Então ali nós colocamos também as mesmas coisas que nós colocamos no Instagram, às vezes colocamos também no Facebook, para a gente atingir todos. Nem todo mundo gosta de todas as redes, né? Tem gente que gosta de ter todas, tem gente que escolhe. Então a gente vai em todas para aderir a todos os gostos. E estamos também no YouTube, o canal no YouTube. Se você procurar lá no YouTube Batista Livre JF, vai aparecer lá. Nós ainda não temos o endereço do link, que seria youtube.com/PIBLJF, porque a gente precisa de ter pelo menos 100 inscritos para conseguir alterar o nome. Então eu sei que muita gente se empenhou essa semana. A gente estava acho que com 20 e poucos, subiu para 60 e poucos, e vamos fazer o possível para a gente chegar no 100 e poder fazer esses ajustes, tá? As mensagens, pregações, estudos estão sendo postados lá. Você pode compartilhar, assistir, recapitular, só não pode substituir, né? Não vir na igreja para ver a mensagem depois, porque aí você perde a oportunidade de estar cantando, a oportunidade da comunhão. Mas isso é um reforço, uma oportunidade de compartilharmos mais a mensagem. Então essas são alguns lembretes que eu gostaria de deixar, né? E peço seu apoio para a gente alavancar essas questões. Então, pode passar. Hoje nós temos um tema, nós temos um propósito, que é amizades que curam. E tem muitos momentos na vida que parece que a vida acabou. Nós não vemos um dia seguinte, nós não vemos um amanhã, não vemos a oportunidade de um amanhã diferente, de uma mudança, de algo novo. Às vezes o mundo desmorona, tudo se volta contra nós, e nós temos uma sensação então que não teremos um amanhã, mas às vezes as coisas parecem apenas uma sucessão do hoje. E às vezes está tão difícil que a gente não vê que as coisas vão mudar. A gente quer que chegue o amanhã, a gente quer que chegue uma mudança, uma novidade, mas às vezes parece que a vida se torna uma sucessão de hoje, e o amanhã, uma mudança, nunca chega. Então é uma sensação terrível, e esse momento da vida se manifesta de diferentes formas, né? Ou através de uma perda que temos, né? Ou uma demissão, uma perda de uma pessoa querida, uma traição, um diagnóstico complicado, e nós entramos nessa sequência de hoje, onde nós não conseguimos ver soluções. E às vezes pecados que cometemos, erros que cometemos, que trazem consequências, e essa consequência parece que ela não passa, ela não ameniza, a gente não consegue
passar para frente, a vida fica estagnada nessa circunstância. E hoje nós queremos falar sobre um homem que chegou a um ponto final na sua vida, onde ele realmente não tinha perspectiva do amanhã, que é a história de Lázaro, lá em João capítulo 11. Deixa sua Bíblia aberta lá em João 11, se você trouxe sua Bíblia, puder abrir para a gente refletir nesse texto. Lázaro chegou num ponto final, onde não existia o amanhã. Lázaro é uma figura emblemática sobre esse assunto, né? Porque ele morreu. Lázaro realmente não tinha possibilidade do amanhã. Ou provavelmente, né, Lázaro não tinha essa ideia de que pudesse ter um amanhã, mas a história dele mostrou, né, que existia certas possibilidades que normalmente não tem. E antes de morrer, Lázaro adoeceu. E essa doença evoluiu para a morte e chegou num ponto onde não havia perspectivas. E nessa história da doença e morte de Lázaro, a gente deve olhar para Jesus da forma como Marta e Maria, suas irmãs, olhavam para Jesus. E é interessante que elas não tinham todo o entendimento de quem era Jesus até então. Elas não sabiam, não compreendiam quem Jesus era totalmente. Mas uma coisa elas sabiam, que Jesus era seu amigo. E elas tinham noção, né, que ele era um mestre, alguém que fazia coisas grandes, que normalmente não se via naquela região, naquela circunstância. Mas quando a situação ficou difícil para Lázaro, elas tinham algo em mente: nós temos que avisar nosso amigo Jesus. E quando elas mandam um recado, né, mandam uma mensagem para Jesus, elas estavam simplesmente querendo informar que o amigo de Jesus, Lázaro, estava doente. Lá em João, no capítulo 11, então, nós vemos que o recado que é mandado, né? Olha ali o versículo 1: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Existia um relacionamento de amizade entre Lázaro e Jesus, entre Lázaro e a família, entre a família de Lázaro e o próprio Jesus. Então, de todas as riquezas que nós podemos acumular, os amigos, as pessoas que se importam conosco, as pessoas que nos amam, são nossa maior riqueza. E nós podemos ter amizade, normalmente deve ser assim, nossos primeiros amigos devem ser a nossa família, né? O pai. Quem consegue desenvolver uma amizade verdadeira e forte com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com a sua filha, está desenvolvendo algo muito precioso, né? Não são todos que conseguem no decorrer do tempo desenvolver um relacionamento de amizade com essas pessoas, mas quem consegue desenvolve algo muito precioso. E hoje nós queremos sugerir, né, que todas essas pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam, que nós foquemos nelas como realmente sejam os nossos amigos, como Jesus era amigo de Lázaro. E Marta e Maria mandam então um recado. Elas, quando mandam avisar Jesus, não estão mandando um recado para Deus, falando assim: Deus, meu irmão Lázaro está enfermo. Não. Elas mandam um recado para o seu amigo Jesus. Elas mandam uma mensagem para que Jesus, seu amigo, fosse até eles naquele momento difícil. Elas sabiam que a situação de Lázaro não era fácil. Então elas encaram Jesus como amigo. E quando a vida chega num ponto duvidoso, nós temos que correr para os nossos amigos. Isso é muito importante. Nós temos que ter essa ideia. Então, às vezes, nós vamos abordar aqui duas questões. A visão da vida de Lázaro, que talvez seja uma circunstância que você se encontre
Você talvez não enxerga um amanhã muito promissor. Talvez você enxerga o amanhã apenas como uma sucessão do hoje, algo que não faz muito sentido, não tem perspectiva, não é proveitoso, não é produtivo, é algo que te desgasta, que te adoece, que te faz mal, e você se identifica um pouco com Lázaro. Mas ao mesmo tempo eu quero que você foque também numa situação como se você fosse como Jesus, fosse a pessoa que as pessoas vão recorrer. Porque tem muita gente que fala, né, ou gosta, que isso vira muito frase de Facebook, né? Só me procura quando precisa. Isso te incomoda às vezes, né? Mas se você mudar a visão e pensar assim, ainda bem que alguém me procura apenas quando precisa, porque ela está vendo em mim uma possibilidade. Ela está vendo em mim uma saída. Ela está vendo em mim uma ajuda, um socorro que ela talvez não viu em outras pessoas. Mas ela está vendo em mim. Está me considerando como alguém importante. Da mesma forma que Marta e Maria recorreram a Jesus numa situação difícil. E Jesus, quando recebeu esse recado, ele não resolveu assim, Marta e Maria estão me procurando agora que a coisa está feia. Não. Mas existia um laço de amizade entre eles. Então devemos nos colocar no lugar de Jesus, que foi um amigo que estava ali, que foi procurado, se recorreu até ele. Então talvez nós, diante das circunstâncias, nós nos afundamos nas nossas próprias dificuldades, nós nos afundamos nas nossas próprias questões, queremos que as pessoas às vezes resolvam os nossos problemas, que alguém tome uma atitude no nosso lugar. Mas hoje nós devemos nos colocar no lugar de Jesus. Talvez uma pessoa onde quem não se acredita que tenha um amanhã possa olhar para você, enxergar em você um amigo que pode ser um auxílio, que faça esse amanhã ter mais sentido para ela. E talvez essa vida que nós começamos a viver, que nós não vemos perspectivas, seja apenas uma repetição do hoje, não enxergamos possibilidades, nós nos acomodamos. Às vezes as coisas não estão nem tão difíceis assim, mas é cômodo entrar numa certa rotina e nós evitamos certas decisões importantes, evitamos certos compromissos, vamos levando a coisa da maneira que a gente quer, e a gente entra numa vida espiritual morna. E para quem já leu algumas partes de Apocalipse na Bíblia, sabe que Deus fala sobre quem é morno, que a mornidão causa enjoo em Deus. Quem não é frio nem quente, mas é morno, lá em Apocalipse diz que Deus está a ponto de vomitar. Mornidão. Água morna gera enjoo. E às vezes a nossa vida gira em torno dessa mornidão. E nós não queremos assumir compromissos, as coisas não estão nem ruins como deveria, ou como poderia, e nós mantemos a nossa vida numa questão linear, numa mesmice, não assumimos compromissos, sabemos que tem uma verdade que precisamos crer, precisamos entender, somos confrontados muitas vezes com a verdade da palavra, com a verdade que Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, e nós vamos mantendo essa informação guardada, sem tomar atitudes, porque é claro que às vezes uma pessoa que está imersa numa circunstância difícil, ela tem mais predisposição de tomar atitudes para sair do buraco, não é verdade? Quem percebe que está no buraco, vai normalmente tomar uma atitude, às vezes até em desespero para sair do buraco, mas quem não percebe que está no buraco, não vai tomar atitude nenhuma, vai manter-se a vida na mesma circunstância, e aí gera essa mornidão espiritual, e que não vai gerar nada além de uma situação terrível, né? Vai gerar enjoo em Deus.
E as pessoas que estão sufocando pelos seus problemas, vivendo tragédias, estão com a vida agonizando, estão se debatendo, normalmente elas vão buscar algo, vão recorrer a amigos, vão recorrer a alguém para sair dessa situação. E às vezes outras vão desperdiçar. Então, para esses momentos, seja um momento de mornidão ou seja um momento de desespero, existem os amigos, porque eles vão ser aqueles que talvez de fora vão enxergar melhor a nossa circunstância. Para aquele que está morno, o amigo vai ser aquele que vai dar aquela chacoalhada nele, vai tentar abrir o olho dele. Presta atenção, reflete nisso, olha bem o que você está fazendo ou deixando de fazer, pense direitinho na sua vida, na sua situação. Então, os amigos verdadeiros se importam e eles vão de alguma forma agir, seja numa situação de mornidão ou numa situação de desespero, eles vão ter algo para te orientar. Então, devemos nos colocar no lugar de Jesus e ir ao encontro das pessoas que estão nessas circunstâncias e ser Jesus para elas nesse ponto, ser a pessoa a quem elas podem recorrer. Mas o que fazem os amigos? Vou pedir para passar, que eu vou colocar ali os pontos para que a gente tenta fixar melhor, entender o que os amigos fazem. O primeiro ponto ali seria que os amigos, eles se fazem presentes. Amigos se fazem presentes. Olha o versículo 7 e 8 de João 11. Diz lá: depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Olha que interessante, há pouco tempo antes disso, eles já tinham vindo da Judeia há pouco tempo, sofrendo uma perseguição forte, onde eles foram ameaçados de morte, e de repente Jesus fala para os discípulos: nós vamos voltar para a Judeia. Mas os discípulos falam: mas voltar para a Judeia diante dessa situação? Por que isso? A gente está correndo risco voltando para a Judeia. Mas quem estava na Judeia? Lázaro. Quem precisava de Jesus? Lázaro. E Jesus não pensa duas vezes: eu vou para a Judeia, onde Lázaro está. Mas e os riscos, e os incômodos, e os inconvenientes? Para amigos não tem esse problema, os amigos estão lá, os amigos se fazem presentes. Jesus foi ao encontro de Lázaro, foi ao encontro de Marta e ao encontro de Maria, ele estava lá. E às vezes a gente não precisa saber o que fazer ou como resolver as questões. Jesus recebeu um aviso de que Lázaro estava doente. Jesus não precisava ter todo o poder que ele tinha, Jesus pode e poderia resolver o problema, mas mesmo que ele não pudesse, ele iria assim mesmo, que era mais importante ele estar lá, mesmo que ele não soubesse o que fazer, ou que ele não soubesse o que dizer, ele poderia e deveria estar lá. Porque às vezes você sabe, você não quer que as pessoas te falem muita coisa, você não quer que as pessoas façam muita coisa, às vezes você quer que as pessoas estejam lá. É que eu falo às vezes, em situação de quando alguém perde um familiar, e às vezes a gente vai no momento do velório e quer falar alguma coisa, você não precisa falar nada, esteja lá, esteja lá para abraçar, para deixar a pessoa chorar, esteja lá, os amigos têm que estar. Então, nós não precisamos saber o que fazer, nós não precisamos saber fazer tudo pelas pessoas, não precisamos saber o que dizer o tempo todo, mas precisamos estar junto com os amigos. E quem passa por circunstâncias que às vezes os amigos estão até você, faz muita diferença, estão junto com você. Eu, no meu mês de abril, que eu tive as minhas aventuras no hospital, vocês sabem, como eu contei, eu não tive a oportunidade de ter acompanhante, porque eu tenho menos de 60 anos, não estava com nenhum membro inferior quebrado, então podia andar. Então quem pode andar não precisa ter acompanhante.
acompanhante. Mesmo que não consegue levantar o braço, não consegue fazer nada. Então, de acordo com a teoria do hospital, é assim. Mas tudo bem, vamos entrar nesse debate agora. Mas teve muitas pessoas que eu nem tenho tanto contato, que fizeram questão de ir até o hospital, só para saber como eu estava. Elas poderiam ter ligado, ou elas nem precisavam fazer nada, nem tem tanto contato comigo, mas foram lá. Teve gente que foi lá todos os 7 dias que eu fiquei lá, e eu nem considerava amigo assim, mas a pessoa lembrou, se importou e foi. Fez diferença, mesmo que ela não precisava, não tinha nada que ela fazer por mim, que ela pudesse fazer, mas foi lá, ela esteve lá. Isso faz diferença. A gente lembra muito bem quem são as pessoas que estão nos momentos, escuros, complicados. Então, amigos mudam a sua agenda para estar lá. Se você ler o exemplo, da história de Jó, Jó tinha 3 amigos, e esses amigos ficaram lá sem falar uma palavra com Jó por 7 dias. Depois eles falaram algumas coisas que não precisavam, mas até então, antes deles começarem a falar, eles ficaram em silêncio, apenas junto com Jó, por 7 dias. Então os amigos estão lá. Outra coisa que os amigos fazem, os amigos choram. Olha que interessante no versículo 35. Diz que é um dos menores versículos da Bíblia. Jesus chorou. Quando Jesus chega e vê a situação, como Lázaro era uma pessoa querida, ele vê o sofrimento de Marta, ele vê o sofrimento de Maria, ele vê aquela família amiga sofrendo pela perda de Lázaro, ele também chora. Jesus se compadece, Jesus participa da situação. E há momentos que realmente que a gente precisa fazer é chorar. E às vezes tem um povo que fala assim, não chora não, seja forte. Mas não quer dizer que chorar, não quer dizer que você não é forte. Você tem que chorar. Nos momentos certos você tem que chorar. O momento de chorar tem que ser chorado mesmo. As lágrimas têm que ser derramadas, não tem que ficar reprimindo isso. E talvez você pensa, imagina se você é um anjo e vê aquela cena, você vai dizer, mas peraí, eu sei que daqui a pouco Jesus vai ressuscitar Lázaro. Por que ele está chorando? Imagina você chega para Jesus e fala, ô Senhor Jesus, desculpa incomodar, mas o Senhor não vai ressuscitar Lázaro daqui a pouco? Vou. Mas então por que o Senhor está chorando? Porque agora é o momento de chorar, agora é o momento do pranto. Existe tristeza pela perda de Lázaro, é o momento de chorar. E a gente não deve recriminar isso. Passamos por questões, por circunstâncias, que às vezes a gente tem que chorar mesmo. E muito bom quando temos amigos que se importam, sentem, se solidarizam e conseguem chorar conosco. Lembra que o próprio Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque se a gente não souber chorar, ou não conseguir chorar aquelas lágrimas naquele momento, vai chegar um momento que nós vamos ficar com aquele choro meio preso, e vai passar o tempo, daqui a pouco nós não lembramos mais o motivo que nós deveríamos ter chorado, e vamos ficar com aquela tristeza arraigada em nós, e vai chegar um ponto que você vai ficar triste, vai sofrer cada vez mais, e vai chegar um ponto que você não sabe nem por que mais você está triste, porque você não se deu ou não se permitiu chorar quando deveria chorar, que é o momento disso. Então, amigos choram com você e você chora com os seus amigos. Mas amigos não apenas se fazem presentes, não apenas choram, mas eles também semeiam esperança. Versículo 23, olha que interessante. Declarou-lhe Jesus, fala para Marta ali, teu irmão há de ressurgir. Lembra que quando Jesus chega, Jesus não vai imediatamente para Betânia, ele recebe a notícia, demora 4 dias para ir.
Quando ele chega, Lázaro já havia morrido, já estava sepultado há 4 dias. E Marta chega e fala assim: se o senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Marta, naquela tristeza, naquela circunstância, fala com Jesus dessa forma, e Jesus fala com ela: mas teu irmão há de ressurgir. Ela entende que é a ressurreição do último dia, e Jesus fala: não é essa ressurreição, mas eu quero que você entenda que se você crer, você vai ver a glória de Deus. E nós não podemos ressuscitar pessoas, não é verdade? Nós não temos esse poder. Se nós tivéssemos o poder de ressuscitar pessoas, talvez a gente escolheria algumas para ressuscitar, né? Algumas pessoas que a gente se identifica mais, que a gente gosta mais, a gente gostava mais, essas a gente talvez pudesse ressuscitar. Outras a gente não. Outras a gente vai dizer: não, essa pode ficar, né? Deixa ela aí. Mas Jesus tinha o poder da ressurreição. Ele tinha condições de fazer algo. E nós não podemos fazer como Jesus fez aqui, mas nós podemos proferir esperança. Talvez nós não podemos ressuscitar alguém, mas nós podemos passar esperança para aqueles que não estão enxergando esperança. Aqueles que não conseguem enxergar um amanhã diferente, a gente pode colocar essa esperança neles. Mostrar que existe possibilidades, como Jesus mostrou. Existe possibilidade para aquele que crê, porque se creres, verás a glória de Deus. Se nós depositarmos nossa confiança, nossa esperança, nossa fé em Cristo, temos todas as possibilidades, tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis àquele que crê em Jesus. Isso é o que a Bíblia coloca. Então a gente tem que ser amigos que semeiam esse tipo de esperança para aqueles que não têm, ou para aqueles que não estão enxergando possibilidades. Os amigos têm que colocar em nós a capacidade de acreditar, quando às vezes outros perderam essa capacidade. Lembra que nós falamos que às vezes as pessoas estão afundadas nos seus dilemas, perdem a capacidade de acreditar. Eu conheço muita gente, tem pessoas na minha família que já não está naquela famosa frase, já supostamente entregou a vida para Deus. Se tivesse entregado para Deus, ela estava vendo as coisas com outras possibilidades, mas ela já abandonou a esperança, já largou a vida de lado e apenas existe. E eu acho que nós temos coisas mais interessantes para viver do que apenas existir, né? Viver é mais do que sobreviver. Tem muita gente sobrevivendo e precisando de amigos que acendam nos seus corações esperança, que semeiam esperança nas suas vidas. Então, uma coisa é nós chorarmos dentro da dor, outras coisas nós chorarmos olhando a dor dos outros de fora. Nós conseguimos ver possibilidades que às vezes outros não veem. Nós temos que semear esperança. Os amigos sempre semeiam esperança no coração, sempre enxergam amanhã que outros não conseguem enxergar. Outra coisa que os amigos fazem, eles chamam para a vida. Essa é uma questão muito interessante. Lá no versículo 43, né, quando Jesus chega perante o túmulo de Lázaro, ele manda retirar a pedra, e as pessoas falam: mas Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus fala assim: retire a pedra. E ele fala em alta voz: Lázaro, vem para fora. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, quando o Senhor da vida chama para a vida, é interessante que ele menciona o nome de Lázaro, que Jesus ele poderia falar: vem para fora. Quem estava morto ali viria. Ele é o Senhor da vida. Se ele não identifica que aquele momento era o momento do Lázaro, ia vir muita gente, porque ele é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor da vida. Então ele menciona, ele deixa claro, deixa explícito
que aquele momento era o momento de Lázaro vir dos mortos. Era o momento de Lázaro experimentar uma outra parte da glória de Deus. Era o momento daquelas pessoas perceberem quem Jesus era, ainda mais, além de um amigo. Que Ele era Deus, Ele era o Senhor da vida, Ele era o caminho, Ele era a verdade e todos os outros atributos que Ele tem. E os amigos chamam para a vida. Os amigos são aqueles que realmente chamam para uma circunstância completamente nova, diferente. Os amigos entram na nossa casa, abrem as cortinas, nos acordam, nos chacoalham. Os amigos falam as verdades que outros não têm coragem de falar. Os amigos falam as coisas, nos alertam, nos admoestam. Os amigos fazem aqueles que os que não se importam jamais fariam. Os amigos não têm preocupação, se não serão muito bem compreendidos, que os amigos se importam, eles vão falar, eles vão nos chacoalhar. É preciso agir, é preciso seguir em frente. E os amigos vão tomar essa atitude. E os amigos vão nos alertar que nós precisamos pedir ajuda dependendo da situação. Quantas vezes você viu as pessoas um pouco reprimidas, viu a pessoa com uma tristeza por um tempo, aquela tristeza começa a tomar uma proporção maior, uma tristeza que deveria durar um mês, normalmente, a pessoa deveria já superar, ela não consegue, aquela tristeza vai aumentando, vai crescendo, a pessoa já não quer mais fazer certas coisas, perde o prazer em fazer certas atividades que normalmente ela gostava de fazer, e as pessoas vão percebendo que aquilo está tomando uma proporção maior, mas poucos têm coragem de chegar para ela e falar assim: procura ajuda, procura um psicólogo, um psiquiatra. Não, mas psiquiatra é coisa de doido, coisa de gente doida. Não, é um médico. Se você está com pneumonia, você vai procurar um médico especializado da área. Se você está triste demais e não consegue superar essa tristeza, vá em alguém que possa te ajudar. E às vezes a gente fica com medo, mas o que a pessoa vai pensar? Vai achar que eu estou pensando que ela está doida. Amigos não estão preocupados com isso. Ele vai chegar e vai alertar. E vai se colocar à disposição, mas se ele perceber, se ele não tem condição de ressuscitar aquela alegria, ele vai indicar que a pessoa deve procurar uma ajuda. Então os amigos chamam para a vida. Os amigos têm essa responsabilidade e têm esse desejo. E as pessoas que talvez estão naquela vida como de Lázaro, sem perspectiva do amanhã, os amigos chamam para a vida. Os amigos dão aquele famoso empurrão. Os amigos são aqueles que às vezes percebem que você precisa experimentar algo novo diante de Deus e te chama para o culto da amizade, te chama para a vida, te chama para algo novo, porque eles se importam. Mas não apenas isso, os amigos também fazem uma outra coisa, eles celebram as conquistas. No capítulo 12 de João, algum tempo depois, olha o que diz ali: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Olha o versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem quem? Verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Agora, Lázaro aqui já é um tempo depois. Existe um espaço de tempo entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Muito tempo se passou. Lázaro já estava ali com a sua saúde restabelecida. Estava ali dando uma festa, à mesa ali com os seus amigos. E Jesus vem até aquela casa celebrar essa nova fase, celebrar essa nova vida que Lázaro estava tendo. E é interessante que a multidão, as pessoas ao redor, não foram até lá apenas para ver Jesus que tinha operado o milagre, mas foram para ver Lázaro.
A amizade de Lázaro com Jesus o transformou num espetáculo para a glória do próprio Deus. Então as pessoas estavam maravilhadas com aquilo que Jesus tinha feito. E foram lá para ver Jesus, mas também para ver a maravilha que Jesus fez na vida de Lázaro. Então os amigos celebram a vida. Então as suas amizades têm que fazer esse mesmo tipo de questão, tem que te transformar para algo grandioso, que mostra aquilo que Deus faz. A sua amizade com Jesus certamente pode fazer você virar uma atração no bom sentido, que promove a glória de Deus. Porque o que Jesus faz é fantástico. As obras que Cristo faz, as transformações que Ele opera, ninguém que tem uma amizade com Jesus permanece da mesma maneira. Tem a vida completamente transformada. Então, os amigos fazem essas coisas, né? Os amigos têm essas atitudes. E Jesus cumpriu cada um desses itens. E hoje nós temos que refletir sobre isso. Talvez você chegou aqui como Lázaro, sem perspectiva do amanhã. Talvez você não expressa isso. Talvez só você e Deus sabem que você não vê perspectiva no amanhã. Talvez a sua vida está sendo apenas uma sucessão de hoje. Uma sucessão de coisas terríveis. Uma sucessão de algo desagradável. E você não consegue perceber que existe um amanhã, que existe algo novo, que existe algo que pode ser diferente. Mas você chegou aqui porque alguém se importou, porque alguém esteve lá com você, porque alguém chorou com você, porque alguém semeou esperança para você, porque alguém te chamou para fora do túmulo, alguém te chamou para a vida. Da mesma forma, Cristo hoje está do lado de fora, chamando o seu nome. Vem para fora. Vem para a vida. Vem viver algo que você nunca viveu. Vem desfrutar de uma paz que você nunca teve. Vem desfrutar de um relacionamento fiel, íntegro, como você nunca desfrutou. Jesus está oferecendo isso. Jesus quer ser o nosso melhor amigo. E Ele está do lado de fora gritando, em alta voz: vem para fora. Vem desfrutar da minha vida. Jesus convida, né? E talvez você, mesmo se sentindo morto, talvez você sem entender o amanhã, talvez você já foi para a vida, mas às vezes a vida tem as suas fases, e você se sente meio sem amanhã, meio sem esperanças. Mas aí olha que interessante, relembrando a história de Jó, pode passar que tem o texto de Jó 42:10. Deus mudou a sorte de Jó quando ele fazia o quê? Quando ele orava por seus amigos. A vida de Jó foi completamente alterada quando ele parou de reparar nas suas dificuldades, no caos que a sua vida estava. Ele orava por seus amigos, ele orou por seus amigos. Aí a sorte de Jó mudou, a circunstância da vida dele foi completamente alterada. Então, desse salto de fé, pessoas hoje estão precisando, às vezes, ouvir apenas o seu convite, ouvir apenas uma pergunta, para que elas possam desabafar, colocar para fora aquilo que estão sendo afligidas. E você pode ser essa pessoa que vai gerar esse processo que vão levar elas até a ressurreição das suas almas, voltar a ter vida, porque, como eu já mencionei, as pessoas precisam ouvir que você está lá por elas. As pessoas precisam ver que você está lá chamando elas
para fora daquela circunstância, chamando elas para a vida. Então, eu quero te encorajar hoje. Eu não sei como você chegou aqui. Longe de mim querer achar que eu entendo o seu coração, né? Mas eu sei que tem quem entende. Talvez você está aqui percebendo que apenas veio para uma celebração. E que bom, nós vamos celebrar a amizade, mas queremos também chamar para a vida. Queremos que você tome um passo de fé. Talvez você não tomou essa atitude ainda. Mas o que é isso? O que significa isso? Significa realmente firmar um compromisso com Jesus. Entender quem Ele é, entender o que Ele faz, entender o que Ele fez, entender aquilo que Ele pode fazer, entender que Ele está com a mão estendida, que Ele está do lado de fora gritando, vem para fora, vem para a vida. Ele quer fazer algo no seu coração. Eu lembro quando eu me converti, no dia 8 de fevereiro de 1998, meu irmão já tinha convertido, tinha 1 ano e pouco, eu fui passar férias na casa dele, e eu tinha 19 anos na época, e eu não tinha nenhum tipo de interesse nas coisas de Deus, nas coisas da Bíblia. Minha vida estava tranquila, um adolescente, saindo da adolescência para começando a fase adulta, tinha o meu emprego, trabalhava, tinha o meu dinheiro, tinha as minhas coisas, não sentia necessidade de mais nada. Não estava preocupado, não estava passando um problema grande, nada. Fui passar férias na casa do meu irmão. E o meu irmão ia para a igreja, eu era obrigado a ir. Nem um pouco animado. Nem um pouquinho. Fazer o que na igreja? Porque eu não sinto necessidade de nada disso. Sinto necessidade de nada disso. O que eu estava fazendo lá? Eu era obrigado a ir. E fui. E o pastor lá, ele tem uma característica peculiar, né? Ele chegava para mim e falou assim, você aceita uma oração? Eu falei, tá bom, uma oração, né? Quem não quer? Uma oração não faz mal para ninguém? Beleza, pode orar aí. Completamente indiferente. Aí ele foi explicando algumas coisas, eu nem um pouco interessado, falei assim, você quer aceitar Jesus? Eu sabia o que significa mais ou menos aceitar Jesus, que eu vi o que o meu irmão fazia ou fez, como a vida dele mudou, eu sabia que aquilo significava algo. Mas eu falei assim, não vou criar caso não, tá bom, quero. Ele falou, então tá, faz a oração junto comigo aqui, repete as frases de entrega, fez aquela oração de entrega, e beleza, e vim embora de São Paulo para Barbacena. E aquele negócio que assim, eu fiz uma oração de entrega. O que isso significa agora? Agora eu estou meio enrolado, né? Eu me entreguei, sem querer eu me entreguei. Sem querer eu tomei uma atitude. E eu pensei assim, meu irmão vai me ligar para saber o que eu estou fazendo com essa decisão que eu tomei. E agora? Aí fui caçar uma igreja para ir, fui caçar uma Bíblia para ler, falei, deixa eu entender o que é isso que eu fiz. Mas naquele momento, eu fui chamado para a vida sem nem entender o que eu estava fazendo direito. E talvez hoje você não está entendendo o que você precisa fazer. Mas depois eu entendi que o que eu mais precisava fazer era aquela oração de entrega. Aquilo mudou o rumo da minha vida completamente. Eu nunca, que em 21 anos atrás, eu ia imaginar que eu ia estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje. Falando isso que eu estou falando hoje. Nunca eu ia imaginar que a minha mãe ia falar com orgulho para todo mundo que ela tem 2 filhos pastores. Eles não bebem, eles não fumam, eles são pastores. E minha mãe não vai na igreja. Minha mãe já foi confrontada muitas vezes para tomar essa atitude, mas ela não vai. Ela não toma, mas ela fala com orgulho que a gente tomou. É interessante isso. Então, às vezes, você precisa tomar atitude, mesmo talvez você não está compreendendo muito bem, mas a gente tem todo o prazer para te explicar, para que você tome uma decisão consciente. E a melhor decisão da sua vida. Não é a decisão mais fácil, né? Porque andar o caminho estreito tem as suas dificuldades.
mas é a melhor coisa que tem, porque vai trazer as maiores e melhores recompensas, que não apenas para essa vida que Jesus promete, uma vida abundante de qualidade, mas a esperança futura de habitarmos eternamente na presença de Deus, na glória dos céus. Isso aí já compensa qualquer outra dificuldade que a gente tem. E Jesus está o quê? Do lado de fora gritando: vem para fora, vem para a vida. Se você ainda não foi para a vida, eu te chamo hoje. Agora, se você é um amigo que já está na vida, mas ainda está meio Lázaro, está com a vida meio lá, meio cá, meio dentro do túmulo, meio para fora do túmulo, Deus quer mudar a sua sorte, se você se importar mais com os seus amigos. Aí vai todo mundo vir para a vida, aí vai ser uma festa, um banquete maravilhoso. Então nós vamos cantar uma música, e enquanto cantamos, se você quer vir para a vida, te convido a sair do seu lugar, vem até aqui à frente. Vou pedir ao pastor André que ele vai ficar aqui à frente também. Você fala: eu quero tomar uma atitude com Jesus, nunca fiz isso, nunca cheguei para Jesus, pedi para ele entrar no meu coração, transformar meu ser, já ouvi a palavra várias vezes, mas nunca tomei uma atitude nesse respeito. Se quiser tomar essa atitude, não fica com vergonha de ir para a vida, não fica com receio, mas faça isso. Hoje pode ser o primeiro dia magnífico das suas vidas, que você vai ter na presença de Deus. Mas talvez você hoje também precisa se importar mais com os seus amigos, quer ter a sua sorte mudada, porque você vai começar a orar mais pelos seus amigos. E talvez você quer unir as duas coisas. Talvez você trouxe alguém que está disposto a tomar uma atitude, quer vir para a vida, e você foi trazido por alguém, veio com alguém, chame seu amigo para vir com você. Então, independente da circunstância, seja você vir para a vida, porque você quer realmente desfrutar de um compromisso, um relacionamento mais estreito com Jesus, ou você quer fazer como Jó, quer se firmar num compromisso de orar mais pelos seus amigos, para que Deus mude a sua sorte. Você vai começar a enxergar certas coisas de um outro ângulo. Também te convido a chegar à frente, mas antes disso, nós vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos ter uma oração e depois vamos cantar essa música.